Em nome de Jesus. Glória a Paz Deus. seja para a igreja, paz seja do Senhor. Orem a Deus aí, não esperem muita coisa de mim não, porque não tenho nada, né? Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Candice que falou ali, quase que eu joguei a responsabilidade aí para a irmã Vera, para a Miriam. A irmã Rosa aí tem um conhecimento tremendo aí das escrituras, né? Aqui só tem pregadores aqui, pessoal. Até a irmã Maria, você está fazendo aqui para a irmã Maria, tenho certeza que sai fogo aqui. A irmã Maria é uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas é isso, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar aqui escorrendo alguns versículos. Não sou pregador, não tenho eloquência. O irmão me conhece aqui, sabe que eu não tenho eloquência assim para pregar como muitos pregadores pregam por aí. Louvado seja o nome do Senhor. O meu estilo de trazer a palavra é mais estudo, né? E eu não tenho esse dom de pregar, né? Como acho bonito, muitos aí abrem a boca e Deus fala, Deus, né? Mas vamos discorrer alguns versículos aqui que nós vamos tirar alguns proveitos para nós. Falando aqui da oração de Paulo, em Efésios capítulo 3, que nós estamos com esse tema maravilhoso aqui, é interessante que Paulo, quando ele fala, por essa causa eu me ponho de joelho, se nós voltar um pouquinho, você vai ver por que causa que Paulo estava ali orando, né? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 13 diz que ele estava ali, se ponha de joelho para que eles não se desfalecessem. Talvez por causa da aflição de Paulo, ele via que muitas pessoas estavam se desfalecendo. Talvez muitos falassem assim, puxa, que Deus é esse que está deixando ele sofrer dessa maneira? E por isso ele ia desfalecendo. Aí Paulo fala assim, olha, a minha aflição deve ser a alegria de vocês, meu querido, porque eu estou passando isso aí, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está permitindo, e ele foi confortando os irmãos. Aí no versículo 14 ele fala, por essa causa eu me ponho de joelho, louvado seja o nome do Senhor. Então não fique triste quando você vê Deus tratando com alguém, quando você vê Deus trabalhando na vida de alguém, de uma maneira até dolorida muitas vezes, porque Deus sabe como fazer o chamado na vida de cada um, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 23, vai nos dizer assim: então Abraão aproximou-se dele e disse, destruirás o justo com o ímpio? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos a intercessão de Abraão. Ele estava intercedendo ali por Ló, louvado seja o nome do Senhor. Então Abraão, ele teve uma causa para ali estar buscando a Deus, para estar intercedendo ao Senhor pela vida de Ló, pela sua família, pelo seu sobrinho que estava ali em Sodoma, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que cada um de nós aqui nessa tarde tem uma causa para nós nos pôr de joelho e clamar ao Senhor e buscar a sua presença, louvado seja o nome do Senhor. E ali no versículo 24 diz, se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50, e ele foi intercedendo, ele foi acompanhando o anjo cantando, e Abraão, ele foi insistindo com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa oração nesta tarde seja incessantemente, seja insistência diante de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que orar até obter a vitória, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido ao nome do Senhor. Foi assim que Abraão, ele fez, ele clamou, ele pôs essa causa no seu coração de estar ali intercedendo, de estar buscando ao Senhor pela vida de seu sobrinho que estava ali em Gomorra para não ser destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 32, também nós vamos ver aqui, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 32, versículo 24 de Gênesis, nós vamos ver aqui também outra intercessão aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aqui nós já vemos um Jacó lutando em oração também, se pondo de joelho ali pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a causa difícil que você tem em sua mão, que você acha difícil, que você talvez pensa assim, puxa vida, está difícil, mas se ponha de joelho, faz como fez Abraão, faz como fez aqui Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, 32, 24, porém Jacó ficou e lutou com ele, um homem até o romper do dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos, vou voltar um pouquinho no versículo 22, fala que naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 23 diz, tomou e fez passar o ribeiro e fez passar
tudo que tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jacó ele estava preocupado com a sua família. Ele colocou suas 2 mulheres, seus 11 filhos, para passar o vale de Jaboque. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele ficou lutando em oração. Louvado seja o nome do Senhor, com Deus, para que Deus guardasse a sua família, para que Deus estivesse ali protegendo seus filhos, suas mulheres, suas servas. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas vezes nós temos essa necessidade de estar orando pela nossa família, de colocar na mão de Deus, louvado seja o nome do Senhor, de pedir a segurança de Deus para a nossa família, para quem quer que seja, louvado seja o nome do Senhor. Deus ele está sempre atento à oração dos seus servos, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem sempre uma oportunidade, louvado seja o nome do Senhor. Então nunca desista das pessoas que você ama, das pessoas que você está orando. Nunca desista. Puxa vida, eu vou parar de orar para o fulano, porque eu oro, parece que quanto mais eu oro, parece que a situação da vida dele está piorando. Não desista. Faça como Jacó. Jacó lutou a noite inteira ali com o anjo, mas não deixou que o anjo saísse enquanto ele não abençoasse. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter essa causa, temos que ter alguma causa na nossa vida para nós estarmos intercedendo, buscando a Deus por aquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Tem família que realmente dá muito trabalho e você às vezes dá vontade de desistir daquela pessoa, mas aqui na existência de Jacó aqui nós podemos tomar esse exemplo para nós e ver que não é nada pesaroso na nossa vida, mas sim é prazeroso quando nós começamos a buscar a Deus pela vida de alguém e você vê a mudança depois lá no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus tem para nós esta oportunidade, Deus tem para nós este momento que Ele te dá para você estar buscando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abra lá a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 7, versículo 18. Nós vamos estar aqui discorrendo aqui alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel 7, 18. Quem achar pode ir lendo para nós ganharmos tempo, né? Porque eu sou meio ruim de Bíblia aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Veja que maravilha, aqui Davi se preocupa, louvado seja o nome do Senhor, quando Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa para Davi que ele iria reinar, e aqui Davi ele já se preocupa de antemão como que vai ser, como que poderia ser aquele reino. Então ele se põe de joelho, ele busca, entra na presença de Deus e fala: Senhor, quem sou eu, Senhor? Ele está pedindo aí a Deus agora sabedoria para que ele possa reinar com entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando nós temos uma promessa de Deus, tem pessoas que confiam no seu próprio conhecimento, né? Louvado seja o nome do Senhor, e muitas vezes não ora a Deus pedindo para que Deus guarde, para que Deus guie o seu caminho ali para frente. Mas Davi aqui ele se preocupou com o reino, com o que ele iria fazer ali para frente. Mas Senhor, quem sou eu? Quem é meus pais? Louvado seja o nome do Senhor. Mas você vê a preocupação de Davi. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele queria agradar a Deus, ele queria realmente que o reinado dele fosse uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora também para primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. Diz assim: Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face guardaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nesse capítulo a gente vê Salomão ele orando, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus entendimento. Louvado seja o nome do Senhor, para que ele pudesse guiar o teu grande povo, como ele mesmo vai falando. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Deus dá uma oportunidade para que Salomão ele peça o que ele quisesse. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, por essa causa, ele se põe aqui agora na presença de Deus, intercedendo para que Deus desse sabedoria. E lá a Bíblia vai nos dizer, né, em Tiago, que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá deliberadamente no nosso rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é uma causa que nós devemos também nos pôr de joelho, pedir a Deus a sabedoria, o entendimento, o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos estar fazendo a coisa certa. Louvado seja o nome do Senhor. E só com a sabedoria de Deus que nós iremos conseguir
né, se pondo de joelho na presença de Deus, pedindo, louvado seja o nome do Senhor, e suportando as aflições, as pedradas. Até para isso nós temos que orar, louvado seja o nome do Senhor, e orar também para todos, para que as pessoas, assim como Paulo se preocupou em que o povo estava desfalecendo, nós devemos também estar nos preocupando com isto, louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 8 ainda de 1 Reis, versículo 22, louvado seja o nome do Senhor, 8:22 vai nos dizer assim: pôs-se Salomão diante do altar, louvado seja o nome do Senhor, diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui vai até para Salomão, ele transferia a arca de Deus de um lugar para o outro. Ele pede aqui agora, ele também se põe de joelho, ele levanta as mãos ao céu e pede, louvado seja o nome do Senhor, e clama para que Deus, louvado seja o nome do Senhor, possa ali estar guiando, louvado seja o nome do Senhor, porque não é de qualquer maneira que nós vamos, né, ter a presença de Deus. E a arca aqui simbolizava a presença de Deus. E aqui Salomão, ele se preocupou de como, de que maneira que ele poderia levar aquela arca, de que maneira ele podia levar a presença de Deus no meio deles, louvado seja o nome do Senhor. E a gente via que se pessoas que fossem de qualquer maneira e tocassem naquela arca, morreria, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, até para isso, ele tinha que orar, pedindo a Deus a sabedoria para que fosse ali seguro, né? Aquela viagem, louvado seja o nome do Senhor, aquela transferência de um lugar para o outro, para que não morresse ninguém, louvado seja o nome do Senhor. Morreram porque tocaram na arca, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. Em 2 Reis 19, versículo 15 também nós vamos estar meditando, louvado seja o nome do Senhor. 19:15, 2 Reis. Quem achar pode me ajudar aí, nós vamos estar. 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês conhecem a história de Ezequias, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Senaqueribe ele ameaça a Ezequias, né? Manda ali aquele recado para Ezequias, querendo destruir aquele povo, louvado seja o nome do Senhor. E Senaqueribe ele manda aquele recado para ele, e agora ele temeu, mas ele manda alguém ir até o profeta, falar com o profeta, e o profeta agora manda o recado para ele, falou: não se preocupe, porque Deus, ele irá com vocês, é Deus que vai nessa peleja, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual o momento que você está passando na sua vida, se alguém está te ameaçando, se alguém fez alguma ameaça, louvado seja o nome do Senhor, se alguém mandou algum recado que isso fez com que você temesse, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas aqui Ezequias ele recorre a Isaías, e Isaías aqui ele agora entra em oração juntamente com Ezequias, e a Bíblia diz que Deus envia ali um anjo, e morreu muita gente aqui desse exército de Senaqueribe, louvado seja o nome do Senhor. Para você ter uma ideia, Deus, ele não precisa de multidão para lutar a seu favor, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós dobramos nosso joelho, louvado seja Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, é como fez Josafá, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele temeu, mas ele buscou ao Senhor, ele buscou a ajuda do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E Deus assim guardou a sua vida, louvado seja Deus. E aqui Senaqueribe, quando ele volta para sua casa, os seus próprios filhos ali o mataram, louvado seja o nome do Senhor, porque ele mexeu com a pessoa errada, mexeu com a pessoa que estava buscando a Deus. Quando ele pensou que ia vencer Ezequias, ele tinha vencido muitas nações, e ele até afrontou a Deus. Ele falou assim: olha, ele falou para Ezequias: aonde nós passamos, todas as nações aí, nós pisoteamos, nós matamos, nós fizemos o que nós queríamos. Mas com Ezequias, quando ele pensou que Ezequias estava ainda pensava que Ezequias era igual aqueles reis das outras nações, que era idólatra, que buscava outros deuses, Ezequias estava se santificando, Ezequias estava buscando a presença de Deus. A Bíblia diz que Ezequias tirou tudo que não agradava a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então por isso que ele mexeu com a pessoa errada, ele mexeu com a pessoa que estava buscando a Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Ele falou assim: olha, nenhum Deus das nações aí pode livrar o rei onde nós passamos, nós estamos devastando tudo, e você não é diferente, nós vamos acabar com você, louvado seja o nome do Senhor.
Mas aqui ele se enganou, veio, porque Deus estava no meio do povo, louvado seja o nome do Senhor, assim como Deus está com você, como Deus está te guardando, engrandecido o nome do Senhor para todos sempre, louvado seja Deus. 2 Crônicas 17, 16, 1 Crônicas 17, 16 também, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar lendo aqui 1 Crônicas 17, versículo 16. Então, irmão, continue buscando a presença de Deus, continue na oração, agradando a Deus, fazendo aquilo que Deus ele possa ver em você, louvado seja o nome do Senhor, algo que chama a sua atenção, louvado seja Deus. Continue buscando a presença do Senhor, porque Deus ele tem livramento para a sua vida, Deus ele tem livramento para a sua família, tem livramento, louvado seja o nome do Senhor, para aqueles que você está orando, louvado seja o nome do Senhor. Quem achou pode ler 1 Crônicas 17, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Louvado seja Deus. Aqui Davi está praticamente repetindo a oração que nós já lemos quase há pouco, né? Versículo 17 ele diz: E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu pai, de teu servo, para tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer que Deus ele tem exaltação para a sua vida, porque a Bíblia diz que os humilhados eles serão exaltados, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está hoje sendo humilhado, mas você está orando, está chorando, buscando a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ele dá graça aos humildes, mas ele abate os exaltados, louvado seja o nome do Senhor. Então não se preocupe se alguém achar que está tendo vantagem sobre a sua vida, se alguém achar que está ganhando de você, louvado seja o nome do Senhor, fazendo algo errado, talvez tramando coisas contra a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Porque você serve a um Deus que vê todas as coisas, não deixa passar nada que não esteja no seu livro, louvado seja o nome do Senhor. E no tempo certo, Deus ele irá te dar a vitória, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta eu me precipitar e querer as coisas lá no meu tempo, e agora, Senhor, eu orei agora, eu quero agora, porque eu sou teu servo, porque tem que ser assim. Não. Deus não é nosso empregado, não. Ore a Deus, continue. Talvez Deus queira tratar com você, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente pede algo a Deus e a gente não recebe de imediato, porque Deus quer que a gente oramos mais, que nós estejamos nos seus pés, cada vez mais buscando a sua presença, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que pedem a Deus, que recebem assim no estalar de dedo, procura ele, subiu da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Você lembra da história de Isaac? A Bíblia diz que Isaac ele orou intensamente por Rebeca, quantos anos? 20 anos, louvado, 40 anos, não foi por Rebeca? Ele orou intensamente, quer dizer, se ele tivesse se recebido de repente a sua vitória, de repente ele teria até parado de orar, mas Deus quis que ele estivesse ali, buscando na sua presença todos os dias, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele é sábio, Deus é um Deus que conhece o nosso coração. Por mais que a gente fala muitas vezes, Senhor, eu sou diferente, eu não sou como as pessoas, igualmente aqueles dois que oraram lá, o publicano e o fariseu. Senhor, eu sou diferente, eu não vou sair da tua presença, pode me dar, Senhor. Mas Deus sabe, Deus pode me dar isso aqui, Deus, que eu vou continuar te servindo. Mas Deus sabe muitas vezes, nós somos pais, nosso coração, nossa boca, às vezes, realmente a gente fala, querendo até realmente agradar a Deus. Mas Deus sabe que quando nós ganhamos, nós vamos muitas vezes sair da sua presença, não vamos mais ligar muito para como a gente fazia a obra de Deus antigamente, quando não tinha um carro. Senhor, se tu me der um carro, eu vou usar na tua obra, eu vou fazer o evangelismo, vou fazer isso e tal. Às vezes Deus dá some, o rapaz foi embora e tal. Puxa vida, Deus conhece o nosso coração. Às vezes com uma bicicletinha, a pessoa vai longe com uma bicicleta, mas Deus dá um carro, acabou. Cadê aquele irmão que evangelizava todo domingo com a bicicleta e hoje sumiu? Mas é assim, Deus conhece, Deus sabe, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar com coração sincero, assim como fez esses homens, louvado seja o nome do Senhor, e receberam a promessa de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos nos pôr, vamos ter essa causa em nossas vidas, assim, para estar orando, estar buscando, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Lá em Esdras, capítulo 9, né, versículo 6, nós vamos estar vendo aqui também, Esdras 9, 6, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai nos dizer dessa maneira: e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa
cresceu até os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Esdras, ele se põe de joelho, louvado seja o nome do Senhor, pelo povo, por si mesmo, e ele ora justamente pedindo a Deus a sua misericórdia, pedindo perdão dos seus pecados, louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma causa que nós devemos nos pôr de joelho todos os dias, louvado seja o nome do Senhor, pedindo a Deus perdão pelas nossas iniquidades, assim como fez aqui, louvado seja o nome do Senhor. Talvez esse homem aqui, Esdras, nem tivesse com uma vida tão assim de pecado, mas ele se põe de joelho, não só por ele, mas por aqueles que ele estava ali no seu comando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava ali orando. Ele fala, desde o dia dos nossos pais, no versículo 7, até o dia de hoje, estamos em grande culpa por causa das nossas iniquidades. Fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, à espada, ao exílio, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele está falando aqui que por causa disso aí, né, por causa dessas coisas, é que ele estava sofrendo, louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui ele se põe de joelho, Deus atende a oração de Esdras, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, engrandecido é o nome do Senhor. Que nós possamos todos os dias estar arrumando uma causa para nós nos pormos de joelho. Tem tanta coisa que nós podemos nos pôr de joelho. Às vezes a nossa vida está tão bem, a palavra, aí nós temos que nos pôr de joelho, pedir a Deus misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele não rejeita a sua misericórdia quando nós buscamos, quando nós pedimos, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nos pomos de joelho por uma causa, como está acontecendo aí, então Deus vai socorrer, Deus vai enviar o seu auxílio, sua ajuda, louvado seja o nome do Senhor. Então, como a Bíblia diz que Deus, quando salvou Israel, não salvou porque eles mereciam, não, salvou porque ele era menos pecador. Aquele povo lá naquela terra, lá naquelas terras que eles passaram lá, que Deus fez ele ganhar aquelas guerras, porque eles eram mais pecadores do que ele, porque eles eram mais piores, muito pior do que eles, louvado seja o nome do Senhor. Então nós não estamos aqui, não é porque nós somos bonzinhos, não, louvado seja o nome do Senhor, porque a misericórdia de Deus, a graça de Deus nos alcançou, e nós devemos também agora estar pedindo pelas pessoas também que estão necessitando nesse momento, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Daniel também nós vamos ver a oração de Daniel, né? Capítulo 9, versículo 4, nós vamos ver Daniel aqui também está orando, né? Se pondo de joelho por uma causa, louvado seja o nome do Senhor. Daniel 9, versículo 4. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vai nos dizer assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ó Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Daniel, ele ora ao Senhor, né, e confessa, louvado seja o nome do Senhor. E agora ele exalta a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala que Deus guarda a aliança e a misericórdia para os que amam o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus guarda a sua misericórdia, Deus guarda a aliança que Ele tem feito com você, louvado seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre. Glorificado e exaltado o teu nome. Abacuque 3, né, versículo 1, aí você conhece aquela oração de Abacuque, quando ele ora ali a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele está buscando a Deus pelo avivamento, ele se põe de joelho, porque talvez ele vê, né, a necessidade do povo, ele vê que o povo precisa de um avivamento, louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, falando a verdade, não dá para nós continuar da maneira que nós muitas vezes estamos. Temos que nos pôr de joelho também, buscar a presença de Deus, né, por esta causa, para que Deus envie o avivamento para a sua igreja, para nossas vidas, né, começando em mim, preciso, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos ele orando, né, ali quando ele estava ali em Sigionote, né, ele fala no versículo 2, ouvi a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze conhecidas, na ira lembra-te da misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez aqui ele estava vendo que Deus estava irado
por causa do esfriamento, por causa do pecado do povo, e ele pede aqui agora a Deus para que Deus tenha misericórdia, para que ele envie a sua misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, para que Deus, mesmo na ira, ele se lembrasse da misericórdia sobre a vida das pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma causa muito interessante que nós devemos também nos pôr de joelho, é pedir o avivamento. Quando nós vemos que o negócio está meio esquisito do nosso lado, está frio, nós temos que buscar a Deus em oração, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí se você for lá para Mateus, você vai ver Jesus também nos recomendando, Mateus capítulo 6, versículo 9, você vai ver Jesus recomendando que nós orem, né? Louvado seja o nome do Senhor, nós busquem, louvado seja Deus, em oração, 6 versículo 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Então é uma causa que nós devemos também, quando dobrar nosso joelho, engrandecer a Deus. Deus quer ser exaltado, Deus quer ser adorado. Ele fala, Pai nosso que está no céu. Então ele começa ensinando a oração aqui do Pai Nosso e ensinando que em primeiro lugar nós temos que exaltar a Deus. Tem pessoas que dobram o joelho, ó Senhor, por essa causa eu me ponho de joelho, aí já vai logo pedindo bênção, mas primeiro exalte a Deus. Veja como ele falou aqui, portanto vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor. Ele continua aqui. Então, amado, aqui a gente vê uma oração, um modelo, louvado seja o nome do Senhor, como nós devemos chegar perante o Senhor. Não chegar, Senhor, me dá, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Deus não é nosso empregado. Primeiro chega adorando a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que o centurião, quando ele chega diante de Deus, ele não chega expondo o seu problema logo, não. A Bíblia diz que ele adora, louvado seja o nome do Senhor. Todos que você vê, louvado seja o nome do Senhor, que chega a Deus, ele chega primeiro com adoração, para depois ele lançar ali o seu pedido, o seu problema, louvado seja o nome do Senhor. É tão melhor quando nós, é mais aceitável quando nós chegamos diante de Deus, reconhecendo o poderio do Senhor sobre as nossas vidas, reconhecendo que Deus, Ele é Senhor das nossas vidas, e não empregado, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós chegamos exaltando a Ele, louvado seja Deus, então você vê que Deus, Ele chega, louvado seja o nome do Senhor, e lhe dá. Ele não nega aquilo que você vai pedir. Assim como fez Salomão, primeiro ele pediu sabedoria, ele não pediu riqueza, ele estava com uma oportunidade ali tremenda nas suas mãos, de pedir ali o que ele quisesse, louvado seja o nome do Senhor, mas ele chega, louvado seja o nome do Senhor, e pede sabedoria para saber lidar com aquele povo, para saber julgar as causas daquele povo, porque ele era juiz, louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos se pôr de joelho também, pedindo a Deus a sabedoria do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e em primeiro lugar exaltando o seu nome, porque Ele é Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Lá em João capítulo 17 você vai ver ali a oração de Jesus também, a oração de Jesus também pelos seus discípulos, né? E por nós também. Jesus ali já ora até por nós, louvado seja o nome do Senhor. Ele já diz assim, tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a gente vê Jesus depois dessas coisas. Que coisa? Se você voltar um pouquinho no capítulo 16, versículo 33, diz assim, disse-vos estas coisas para que imitem as paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então por essas coisas aqui, Jesus aqui está falando que por essa causa ele estava orando, para que no mundo nós tenhamos paz, louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu o mundo. Então aqui, né, ele continua com essa oração aqui, mas ele ora a Deus primeiramente para que nós tenhamos paz, né? Tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a minha hora, louvado seja o nome do Senhor. Então ele viu que os discípulos estavam um pouco aflitos, estavam ali, né, ficavam até confusos, louvado seja o nome do Senhor, com a sua partida, com a sua ida ao céu, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele já está orando, preparando seus discípulos. Então nós temos que orar, louvado seja o nome do Senhor, nos preparar o nosso coração, louvado seja o nome do Senhor, para receber do Senhor aquilo que o Senhor Ele tem para nós. Aí voltando aí em Efésios, como eu falei no começo, né, a gente vê que Paulo, ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo falando, ou mesmo entristecendo os discípulos. Rapaz, é assim mesmo, vocês têm que se conformar. Não, ele ora a Deus aqui, pedindo para que eles possam ali ser fortalecidos, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos nos fortalecer na presença de Deus, que nós possamos cada dia estar fortalecidos. Como que nós vamos nos fortalecer? É buscando na palavra do Senhor, é orando, louvado
Louvado seja o nome do Senhor. É indo na presença de Deus, você vai ter o fortalecimento que vem dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Não quero tomar muito tempo mais, já tomei bastante tempo, mas que Deus continue abençoando, né, falando melhor nos nossos corações. Desculpa que eu sei que vocês vieram para cá, talvez para ouvir um pregador que fosse falar, fosse revelar. Louvado seja o nome do Senhor. E pega aqui um coitado de mim que não sei falar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas que Deus abençoe cada um de nós possamos receber, né, do Senhor e ver aqui a maneira de como nós buscar a presença de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos realmente estar fortalecidos. Louvado seja Deus para suportar. E continue orando nessa sua existência que você está orando, porque Deus ele tem milagre para a sua vida. Deus vai salvar aqueles que você está buscando em oração por eles. Amém? Não desista. A oração é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.